Você já ouviu falar de um indivíduo chamado Doeg ou Doeg? Já? Não, né? Ele não é muito conhecido, mas o Salmo 52 é um salmo que faz referência a este indivíduo. É o salmo do fofoqueiro. Alguém já levou uma fofoquinha para você? Você disse, não posso falar? Ou alguém já fofocou alguma coisa sua para outra pessoa? Isso causa um incômodo, né? Tremendo. E o Salmo 52 é o salmo que vai condenar aquele que leva uma fofoca para fazer uma média. Doeg levou uma fofoca para fazer uma média com Saul e depois comete uma atrocidade. Essa história está relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 21 e 22. E aqui, no Salmo 52, é um cântico de repreensão para aquele que quer se vangloriar por estar falando mal dos outros. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está com a gente mais uma vez. Quero lembrá-lo que eu estou aqui só substituindo o apresentador oficial desse programa, que é o pastor Ronaldo de Oliveira, que daqui um pouco está de volta, tá bom? Olha, quero motivar você a ler a Bíblia. O projeto Reavivados por Sua Palavra é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia e a gente vai lendo, refletindo, meditando e eu sempre gosto de sugerir que esta leitura seja feita de uma forma tranquila, que você faça isso com muita calma, que você entenda o texto bíblico e aplique para o seu viver. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, esse é como se ele ouvisse e deixasse passar. É como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Mas quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos construindo nossa casa sobre a rocha, o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você acredita na Bíblia, se você acredita na palavra ou não, mas eu quero te motivar a ler e quero te dizer que a Bíblia transforma os corações. Eu quero te oferecer também o nosso guia de estudos. Nós estamos estudando nessa temporada, no programa Escola Bíblica, o nosso guia de estudos Profecias de Daniel. Se você quer entender a profecia bíblica, e quanto mais a gente entende a profecia, mais segurança a gente tem. Se você quer entender a profecia, está aqui, ó. Tem como aproximar aí? Aqui? Olha aí. Peça seu guia de estudos, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode ligar para a gente no horário comercial ou você pode acessar o nosso site. Entenda a profecia bíblica e entenda que Deus está no controle de todas as coisas neste mundo e da nossa vida. Beleza? Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já vai voltar. Não esqueça de compartilhar a nossa mensagem através do nosso canal no YouTube, através do Spotify e Deezer. É rápido e na volta tem um estudo do Salmo 52, aquele que quer fazer média falando mal dos outros. Interessante, hein? Já volto. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você deseja conhecer mais da Bíblia. Esse é o nosso programa de leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Salmo 52, quero ler, como eu mencionei. Esse é o salmo, o contexto provável desse salmo é quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 21,
e capítulo 22. Até quero voltar lá. Normalmente a gente não ouve falar muito desse personagem, mas é muito interessante essa história. Ela é até assim um pouco aterrorizante, né? Eu vou ler até aqui alguns versos. 1 Samuel 22, verso 8. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Autube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. Disse Saul, olha que interessante: ouve, peço-te, filho de Aitube. Esse respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Olha a resposta de Aimeleque ao rei: quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado na tua casa? A resposta de Aimeleque é demais. Quem é tão fiel como Davi ao Senhor rei? Então eu não estou armando nada. E é bem interessante, né? Porque a gente podia analisar Saul aqui, não é? A gente vai para o Salmo agora, né? Então o rei manda matar todos os sacerdotes. Os seus súditos não fazem isso, porque sabem que são homens de Deus. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, arremeteu contra os sacerdotes e matou-os naquele dia. É uma história. E o Salmo 52, agora vamos ao Salmo, ele é uma condenação para esses que querem fazer média, fofocando. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Olha, a gente tem tanto aqui para refletir, né? O salmista vai dizer que, o sábio vai dizer, né, que a morte, Salomão que vai dizer em Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? A gente tem vários. Tiago vai fazer referências à língua, vai usar metáforas, como a língua é um leme, como a língua é o fogo que destrói. É interessante. Eu vou dizer para você, talvez você participe de uma comunidade religiosa, talvez no seu trabalho, talvez no seu contexto de família, você pode ter os seus desafios para não fofocar e não ser conduto da fofoca. Sabe, o conduto é aquele ouviu e aí se torna um fofoqueiro. Mas aquele que também é o conduto, assim, aquele que dá ouvidos ao fofoqueiro. Como que a gente age diante disso? Fale muito de Deus. Fale pouco de você e não fale nada das pessoas.
Esse é o melhor caminho. É isso que nós devemos... Essa é a prática, né? Tem um outro pensamento que diz, né? Pessoas inteligentes falam de planos, pessoas comuns falam de coisas, e aquela pessoa que, né, não se preocupa com nada fala das pessoas. Como você tem agido? Você sabe que os especialistas até dizem, né, de neurociência, que falar mal das pessoas produz às vezes uma sensação de bem-estar. Por isso que as pessoas viciam falar das outras. Mas ainda que possua, ainda que gere uma sensação de bem-estar, isso não significa que isso seja uma boa coisa. Não. O texto é muito claro. A tua língua urde planos de destruição, é como navalha afiada. Nós podemos destruir. Amas o mal antes do bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras. Agora o verso 5, que é um verso para a gente pensar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: todas as orientações do Senhor não são para... E os juízos de Deus também, tá? Não são para amedrontar, mas são para nos dizer se aquilo que a gente está fazendo está correto ou não. Para a gente ter referência, é o que a gente vai estudar amanhã no Salmo 53. Quando a gente tem a presença de Deus, a gente tem a referência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se a gente não tem a presença de Deus, a gente não tem referência. E aqui no verso 5 diz assim: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. O que Deus fará com os fofoqueiros? Eu vou dizer para você de coração, tá? Eu sou fui pastor de igreja por muito tempo, hoje estou numa outra atividade, mas sou pastor há 29 anos, e uma das maiores dificuldades, duas grandes dificuldades, ou as maiores que eu tive no meu ministério foram problemas doutrinários, pessoas levantando questões doutrinárias contrárias ao que a palavra diz, e problemas de relacionamento. E normalmente os problemas de relacionamento se dão por causa da fofoca. E aí a Bíblia tem uma orientação para a gente, né? Está lá em Mateus capítulo 18, que é a parábola do credor incompassivo, né? Então, se você tem alguma coisa contra alguém, é para ele que você tem que falar, né? O indivíduo que devia, né, grande quantia, né, e ele não resolve com aquele que teria que resolver, né? Mas ele vai lá, ele não está disposto a perdoar, ele não está disposto a resolver, né? Ele não está disposto a buscar. E aí, a Bíblia dá aquela regra simples. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você procura ele para conversar. Você não deve, né, sair falando. E eu quero te motivar. Isso serve para uma comunidade religiosa? Serve. Isso serve para o contexto familiar? Serve. Isso serve para o contexto de trabalho? Serve. Então, não seja um conduto, não ouve e leva, né? Não seja aquele que vai ouvir todas as coisas, porque a gente começa a dar credibilidade. E se eu tiver alguma coisa para resolver, eu não vou contar para o outro. Eu posso até pedir para um conselheiro espiritual, eu posso até pedir orientação. Porque aqui o texto é muito claro. O Senhor destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Por quê? Porque não se ajusta o indivíduo que se diz ser um cristão, estou falando aqui no meio cristão, e que fale mal das outras pessoas. Vamos poder até tirar do meio cristão, né? É uma questão de coerência, de conduta, sabe,
de um indivíduo de caráter. Falar mal do outro, levar um assunto, isso não vem do céu. Infelizmente, as redes sociais hoje fazem com que a gente critique, a gente não conhece o contexto, a gente não conhece a história, a gente não sabe quem são as pessoas que estão por trás, julgamentos superficiais, e mesmo que eu saiba do assunto, por que eu não ligo? Se diz alguém veio me falar assim, tem uma coisa para te dizer, eu falei, você já ligou para ele? Já conversou? Você sabe que o fofoqueiro, ele deseja encontrar um ouvido, né? Ele deseja encontrar um ouvido para alimentar o seu eu. E eu até escrevi aqui, né? O fofoqueiro satisfaz o seu ego, porque ele está centralizado nele mesmo. Reflexões para a gente. O verso 6, como uma forma de paralelo, os justos hão de ver tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Os justos confiam no Senhor, mas esses homens confiam naquilo que é perverso. Ou seja, lá no início ele falou, nos seus planos de destruição, nos enganos, na sua mentira, na sua língua fraudulenta. Quanto a mim, porém, e agora o paralelo, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Na estrutura poética do Salmo, então a gente tem aquele que pratica o que é errado e a gente tem aquele que decide fazer o que é correto. E a minha pergunta para você hoje é, de que lado você está? Você está do lado de Doeg, que fez o que é errado, usou a sua língua fraudulenta para tirar vantagem? Ou você é como Aimeleque, que fez o que é correto? Aquele que olhou e não teve medo de olhar para Saul e dizer assim, há alguém mais confiável na tua casa do que Davi? Há alguém que é tão fiel a ti como Davi? Aí você pode dizer, pastor, mas ele perdeu a vida por isso. Mas aquele que age com falsidade, ele não perderá somente a vida aqui. Aquele que fofoca, aquele que fala mal dos outros, ele não perderá só a vida aqui. Ele deixará de existir, porque o céu não combina com a fofoca, não combina. Como eu mencionei, isso não é para fazer a gente temer, mas é para fazer a gente avaliar quanto eu tenho gasto meu tempo com Deus e quanto eu tenho procurado fazer aquilo que é correto. É para eu avaliar, será que eu estou falando mal das pessoas e isso torna um hábito? Será que eu não tenho que repensar e mudar a minha atitude? É para a gente pensar juntos. E o último verso ele diz, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. O justo, fiel, não quer tirar vantagem falando mal dos outros. O justo, fiel, ele quer fazer aquilo que é correto, porque ele sabe que fazendo o que é correto, ele viverá para sempre, ele viverá a eternidade. E minha pergunta para você hoje é, você deseja fazer o que é correto? Eu não sei se você está acompanhando a gente no programa, pelo nosso canal no YouTube, mas queria que você escrevesse aí, eu quero fazer o que é correto. Eu quero falar
muito a respeito de Deus, quero falar pouco a respeito de mim, e eu não quero falar das pessoas, mas se eu falar, eu quero falar bem, eu quero elogiar, eu quero procurar o que essas pessoas têm de melhor. Você deseja isso? Vamos orar por isso? Você tem o hábito de falar mal das pessoas ou de ouvir fofoca? Vamos pedir o poder de Deus para vencer isso? Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Pai do céu, nos ajude, através das nossas falas, dar vida para as pessoas e não destruí-las. Nos ajude a termos controle e exaltarmos aqueles que vivem perto de nós, colegas de trabalho, nossa família e membros da nossa comunidade. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Eu vou ficando por aqui e amanhã eu estou de volta aqui no Reavivados para a gente estudar juntos o Salmo 53. Um abraço. Uma antiga história conta que um rapaz procurou o filósofo grego Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates, olhando para os olhos do jovem, perguntou-lhe: "O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras?" "Que peneiras são estas?" indagou o rapaz. "A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha apenas ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo." "Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade, é uma coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o mundo?" As peneiras apresentadas por Sócrates nos fazem pensar nas muitas palavras que falta nenhuma fariam se nunca houvessem sido ditas. Quantas informações mentirosas, desnecessárias e irrelevantes que poderiam ter sido deixadas guardadas no silêncio. Um caso que ilustra bem o tema de palavras prejudiciais pode ser visto no Salmo 52. O texto bíblico faz parte de um lamento de Davi ao recordar de um dos episódios tristes de sua vida. Ele lembra que antes de ser rei ele fugiu de Saul, o qual o perseguia para matá-lo. Um amigo sacerdote lhe ajudou com mantimentos e armas, porém um indivíduo chamado Doeg foi até Saul e contou da ajuda que Davi recebera. O triste desfecho da história é que Saul, enfurecido pela ajuda prestada a Davi, foi até o templo e assassinou os sacerdotes. No fim, o que podemos ver são diversas vidas ceifadas pelas palavras de um infeliz fofoqueiro. Palavras, palavras, palavras. Que poder elas têm, tanto para o bem quanto para o mal. Refletindo sobre as palavras maldosas de Doeg, Davi declarou nos versos iniciais: "Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta." Palavras, palavras, palavras. Que irresponsabilidades devemos ter ao usá-las, pois elas podem construir ou destruir vidas. Como alguém certa vez afirmou, não jogue ao vento palavras que podem prejudicar alguém. Lembre-se que o vento sopra em várias direções e uma hora ele volta para te fazer uma visita. Imagine que Doeg prejudicou a vida do fugitivo Davi, sem saber que este mesmo homem seria o próximo rei de Israel.